Aleluia! Jesus é bom. Estenda a mão do coração para cá e diga assim: Pastor Antônio Márcio, deixa Deus te usar. Mais uma vez. Bendito seja o Senhor. Pode Senhor, meus irmãos. É uma grata satisfação e por não uma recompensa de Deus estar neste lugar hoje à noite. É perceptível louvores ungidos, a instrumentalidade, esse cabo abençoado, uma elegância só, né, rapaz? Ele confronta a gente, mano. Não tem nem um pouco de barriga, nunca vi isso. Um obreiro assembleano que vive de congresso em congresso, não ter a barriga avantajada. Eu não consigo entender um negócio desse, não. A gente vai orar para ser possuído daqui a um tempo. Queridos, eu quero adorar o Senhor pela vida do pastor Leandro. Em certo momento da minha vida muito delicada, uma pessoa foi tomada por Deus para me mandar uma ajuda. E nós vivemos um momento tão delicado da sociedade que as pessoas usam muito o nome de Deus em vão. E muitas pessoas se disfarçam de homens de Deus e, por causa desse tipo de comportamento de alguns, outros pagam preço por isso. Somos julgados pelos erros dos outros. Então é natural essa desconfiança. E aí a irmã ligou para ele, conversou com ele, perguntando acerca da minha conduta, do meu caráter. E ele fez referência que me reconheci como homem de Deus, né? E por causa do testemunho dele, a minha família e alguns dirigentes em Brasília foram abençoados no meio da pandemia. E eu quero aqui externar e expressar minha gratidão ao Senhor pela vida do pastor Leandro, pela sua percepção, pela sua empatia e por estar nos abençoando. Deus te abençoe, meu amigo. Muito bom. Foi algo muito especial, marcou meu coração. Nesses meus 42 anos, uma coisa que eu aprendi na vida se chama gratidão. Ela é a melhor é a melhor chave de deixar portas abertas. Deus abençoe. Quando o obreiro, que parece Jacó, ele, é o irmão Rô, né? É o diácono Rô. Ró. Não tem outro nome, não? É esse mesmo? Alberto? Valberto. Oh! Rapaz, o cabo agarrou. A gente não quer largar de jeito nenhum. Data tal pode, não pode, não sei o que. Eu digo, rapaz, esse ano eu não tenho. Deus usou de misericórdia, se abriu, né? Então o ano está agendado, o meu ano fechou no mês de abril. Eu mais dei um dia. E se a gente ficar ouvindo o crente para ir pregar, a gente não fica em casa. Então, eu só ministro só de quinta a sábado, ou sexta e sábado, não saio outros os dias. E ele persistiu bem, viu? Minha cunhada disse, não, o rapaz é muito legal. Esse cara deve ser comerciante. Aí foi dito e feito. Aí, graças a Deus, né, o Senhor nos permitiu estar aqui. Deus abençoe, pessoa extremamente proativa, receptiva. Ao pastor Clarindo, né, acho que está dirigindo, uma elegância. Gostei do sapato, viu? Seu calça quanto? O irmão Bira, quem é o irmão Bira? Irmão Bira, tem que sentar que se o senhor ficar mais alto, vai tirar meu brilho, fique aí, viu? Tá? Deus abençoe. Diácono Daniel também, esses são os nomes que fazem parte da liderança desse belo congresso e dessa liderança desse belo conjunto. Como diz lá no meu Ceará, os machos velhos estão bem aparentados, viu? Os irmãos estão arrumadinhos, viu? E quem vai achar vocês bonitos é a mulher de vocês, eu não tenho nada a ver com isso, viu? Deus abençoe. Adonias me fez a surpresa hoje, rapaz, que ser meu motorista. Hoje Deus testou meu coração, não foi? Foi, né?
Os anjos do Senhor tiveram duplo tratamento hoje. E hoje ele veio aí ministrar conosco aí e filmar. Deus abençoe. No meio das gratidões, queridos, quero lhe convidar a ficar em pé. Eu tenho algo de Deus para o seu coração. Hoje é abertura. O dia hoje foi bem cansativo, mas o Senhor tem nos renovado. Eu vou estar ministrando hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós não vamos fugir do tema, mas o Senhor me leva uma revelação a outro texto. Amanhã nós abordamos o texto-tema da festividade. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 28, ao versículo de número 32. Ao nosso Deus honra, ao nosso Deus glória, ao nosso Deus louvor. Deus tem uma palavra para a sua igreja nessa noite. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 28 em seguir, até o versículo de número 32. Quem achou, diga graças a Deus. E chegando à aldeia para onde ia, ele fez como ia passar mais a longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que, estando eles com eles, tomando o pão, abençoou-os, partiu e deu a eles. Versículo 31. E abriram-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu perante eles. Versículo de número 32, a igreja, por gentileza, 1, 2, 3. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. O texto-tema trata sobre despertar do sono. A palavra despertar, ela tem uma interpretação que a gente chamamos de sentimento da compreensão fisiológica para uma aplicação espiritual. Você acorda porque você tem a necessidade de viver. Você desperta porque você tem necessidade de produzir. Você desperta porque você tem necessidade de estar sustentando a casa, porque você precisa estar vivendo. Aplicação espiritual, tanto na carta aos Efésios, capítulo de número 5, como a carta aos Romanos, que o Dr. Martin Lloyd Jones interpreta com maestria. Ele trata que Paulo está convidando, gostaria de sua atenção, a igreja, tanto na carta aos Romanos, como na carta aos Efésios, a necessidade de despertamento espiritual. Aí vamos ver se a igreja está comigo. A necessidade de quê, irmãos? Ou seja, a antropologia bíblica, existe duas escolas que têm um conflito interpretativo sobre a existência do homem. A dicotomia, que é aqueles que estudam mais o Velho Testamento, divide o homem em espírito, ou ser espiritual, e ser fisiológico. E no espírito tem a mente do homem, então a alma e o espírito é a mesma coisa. Mas nós, da igreja cristã protestante, acreditamos na tricotomia, ou seja, espírito, alma e corpo. E essa base está especificamente lá no capítulo de número 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 23, que nos diz Paulo: que o Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo. Então Paulo faz na sua doutrina ou no seu ensinamento a distinção entre espírito, alma e corpo. E ele baseia essa interpretação quando Jesus diz que a lei de Deus se resume em dois grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas no mandamento de amar o Senhor teu Deus, Jesus vai além. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, força e alma. Então ele traz uma esfera de adoração e obediência.
física, espiritual e emocional. Corpo, estrutura fisiológica, você vai me entender. Ou seja, cálcio, ferro, tudo que há no pó, algumas substâncias se manifestam no corpo. E diz Deus: do pó tu vieste e do pó voltará. Corpo, sentido natural, olfato, paladar, visão. É aquilo que o homem tem como um sensor de se comunicar com o ambiente, o meio. Aquilo que é natural, o corpo. Espiritual é aquilo que é imortal, eterno. Consciência de fé. Até o ateu, ele precisa de necessidade mística de fé. Como assim? Porque ele tem que acreditar que Deus não existe, porque não consegue provar. Aí você tem um espírito, aquilo que veio de Deus e vai para Deus. Sobra o quê? O indivíduo, a identidade do homem, a sua alma. E a alma é constituída, segundo a psicologia pastoral teológica, sobre emoção, sentimento, intelecto, vontade, consciência e livre-arbítrio. Pastor, não estou entendendo o que o senhor quer dizer. Na dissertação dessa introdução, eu quero só afirmar: existe uma necessidade fisiológica, existe uma necessidade cognitiva, emocional, intelectual, a alma, o indivíduo. Mas existe uma necessidade espiritual. O corpo tem um relógio biológico que nos leva a termos entre 6 e 8 horas de descanso por dia. Tem uns que exageram, mas uma hora ou outra, o próprio corpo vai levar o despertamento, porque ele tem necessidade de alimento, necessidade de água. Alguém já está entendendo a visão? Necessidade de sustentar-se para viver. Alma. Deus não criou o homem para ser um robô, para não sentir. A emoção que a gente chama são emoções primárias. E muitas vezes a gente pensa que a emoção é algo que vem. Não, a emoção já existe no homem, é natural. Quero sua atenção. Natural porque... Baixa só o volume do... Isso, dá uma baixadinha, deixa o fundo mais baixo. Ou seja, a criança olha para alguma coisa e diz assim: eu tenho um nojo. Mas como é que ela interpreta que aquilo é nojento? É natural. Amor, raiva, manifesta. O sentimento é o que? É a construção dessas emoções. O intelecto é a administração entre emoção e sentimento. Vontade é aquilo que me impulsiona. Consciência é o autoconhecimento de quem eu sou e do ambiente que eu tenho. Livre-arbítrio, poder de decisão. Então, eu me relaciono com outro ser humano porque eu tenho uma necessidade de emoções, de sentimento. Então, quando eu desperto a conhecer alguém, é porque eu tenho uma necessidade de relacionamento. Pega a visão e pega a revelação. Lhe falei do despertamento físico, lhe falei do despertamento emocional. Mas aí eu quero perguntar a essa igreja: estamos numa Assembleia de Deus, um povo pentecostal. Eu posso despertar o meu físico, mas eu preciso da alma para administrá-lo. Agora, eu posso ser uma pessoa extremamente intelectual, mas se o meu espiritual está abatido, eu posso ter o corpo forte, eu posso ter a mente forte, mas se o meu espiritual está dormindo, eu perco toda a percepção do propósito de viver. Alguém está no culto? Por isso que Tiago, eu sinto o Senhor, irmão do Senhor segundo a carne, filho de Maria e José, presidente da igreja em Jerusalém, diz bem claro: de onde vem a briga entre vós e no meio de vós? É do espírito e a carne. Por isso hoje o Senhor está nos convidando aí, macho velho. Sim, precisamos ser intelectuais, emocionais, precisamos fortalecer o nosso corpo, mas acima de tudo, aleluia, precisamos despertar o nosso espiritual. Eu vou falar mais uma vez: desperta tu que dormes, porque Cristo te esclarecerá. Quem me ajuda a adorar? Porque se a igreja ela é só física ou fisiológica, biológica,
era só um resultado do meio. Se o crente só é emocional, ele precisa estar sempre sendo provocado para aquilo que é natural desperte. Mas é uma coisa normal. O despertamento físico, todos que dormem, acordam. Todos que sentem, têm emoção e têm conhecimento. Agora, as duas coisas acontecem naturalmente, mas a espiritual não. Disse Jesus, buscai primeiro, não vai sair natural. Você tem que escolher, você tem que despertar, você tem que assumir, eu preciso mais de Deus. Por favor, por alguns segundos, levante as mãos ao céu, por gentileza, deixa eu ver os vivos aqui. Ah, pastor, aleluia, pode abaixar. Ao Espírito do Senhor me possui com todo o temor da minha alma, e manda verbalizar nessa santa tribuna, você é mais carnal? Você é mais emocional? Ou você é mais espiritual? O que tem despertado em você? Posso continuar? Nesses últimos meses, é mais os instintos? É mais as emoções? Ou mais a questão espiritual? Porque há 30 anos atrás, diz os assembleanos e os cristãos protestantes, que a gente ia para congresso não para ser avivado, não para sentir, não para ver. A gente ia para congresso a celebrar o avivamento que já tinha na igreja. Alguém já está entendendo? Eu vou entrar na interpretação do texto. Eu sinto o Senhor. Antigamente, na escola bíblica dominical, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. No culto de Santa Ceia, não precisava do pregador, do cantor, alguém começava a cantar pelo sangue, vem ceiar, a igreja era tomada em glória. Porque nos últimos 20 anos, as mensagens são para estimular o corpo e a emoção, e poucos pregadores do Espírito. Do corpo envelhece e enfraquece, a alma, a emoção passa, mas propósito é no Espírito, e propósito no Espírito, Deus te visita no domingo, eu estou sentindo o Senhor, Deus te visita a segunda, Deus te visita a terça, eu vou gritar, disse Jesus, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei. Rogarei ao Pai que vos dê outro Consolador e que estejam convosco só num dia do congresso, só num dia do sucesso, só num dia da festa, só em janeiro. Eu pedirei ao Pai que vos dê um paracleto, consolador, advogado de defesa, que para defender vós, e ele vai se colocar no meio de vós, habitará em vós, e se tirar tudo que vocês estão sentindo, e ele estará convosco de segunda a domingo, de janeiro a dezembro. Ele estará num dia que você está bem, eu estou sentindo o Senhor, num dia que você não está bem. Cadê a igreja que ainda acredita no Espírito Santo? Me dê um sinal, adore a Ele, esse é o desafio da igreja na pós-modernidade, é ser menos emotiva e ser mais espiritual. Porque o arrebatamento não vai ser explicado de ordem física. O arrebatamento não vai ser explicado segundo os meus traumas e as minhas complexidades. O arrebatamento será explicado por aquilo que eu acredito. E acreditar não é emoção, acreditar não é sentimento, acreditar é propósito. Aleluia, aleluia. Pastor, você está dizendo que eu tenho que anular as minhas emoções, meus sentimentos? Não. Eu estou lhe dizendo que você tem que ter inteligência emocional. E a inteligência emocional para o crente não é buscar meios científicos para administrar as emoções. É saber sentir, mas saber crer. E quando você tem emoção, a Bíblia não te proíbe. Irai-vos, mas não permite sentir.
e permite ter emoção, mas ele diz o seguinte, que tem que ser administrado por aquilo que você acredita. Está triste, mas a fé te diz, está tristeza, mas amanhã pode ter alegria. É isso que eu estou falando. Oh glória. Então nós não vivemos pelo momento, nós vivemos pelo futuro. Alguém pega essa revelação? Nós não vivemos pelo momento, nós vivemos pelo futuro. Qual é o futuro do crente? Qual é o futuro da igreja que crê? Qual é o futuro da igreja salva e liberta? Alguém está no culto? Qual é o futuro dessa igreja? Qual é? Eu estou fazendo uma pergunta e espero uma resposta. Qual é o futuro da igreja? Alô, tem alguém aí? Maranata, 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 Maranata. Então qual é o futuro de todo salvo? O céu. Qual é a esperança de todo crente? O arrebatamento. Qual é a maior ambição de um crente? O céu. Então pare de viver os momentos e viva pelo propósito. A Bíblia nos diz que já tem a notícia. Hoje é o primeiro dia, nós não vamos estender-se muito, mas a igreja é boa de pregar. Então, quando a gente pega uma igreja boa de pregar, a gente se empolga. Aí minha esposa diz que eu tenho um dom de língua. Eu falo muito. Eu gosto de pregar na Bahia, o povo alegre, rapaz. Tem uns que ficam com cara de delegado, mas depois ele melhora, mesmo sendo feio. Tem o pessoal que esqueceu que a gente está sem máscara, né? Aí quando a gente pregava com o povo com máscara, eles ficavam fazendo as caretas, né? E pensavam que a gente não sabia. Agora você está sem máscara, irmão, não está vendo. O texto diz que já vem a notícia que Jesus já tinha ressuscitado. Primeiro, pelas mulheres, depois pelos líderes e depois por outros discípulos. Então você entende que a notícia da ressurreição já havia no meio dos crentes. Sim ou não? Sim ou não? Mas Lucas, o médico amado, o único não judeu que escreve no Novo Testamento, me dê a sua atenção, já estou sintetizando. Ele está saindo, Lucas diz, que está saindo 2 discípulos de Jerusalém para a aldeia chamada Emaús. Não entrarei em méritos, porque existe uma polêmica grande, se era 12 ou se era 40 quilômetros, outros dizem que era 120, não importa a distância, importa quem está no caminho. Alguém deveria ter dado glória, mas deixa para lá. Ei, o texto diz que eles estão saindo, alguém ainda está no culto? E Lucas diz, no versículo 15, 16, 17, que eles não estão dando glória, que eles não estão sapateando. Eu vou voltar para a tribuna porque eu quero que os irmãos me ajudem. Aí que eles estão observando vocês. Aí quando vocês reagem, eles reagem também. Vamos lá. Eles estão saindo tristes e conversando um com o outro. E a conversa não é sobre fé. A conversa não é sobre esperança. A conversa é sobre emoções. Porque a Bíblia nos diz que quando Jesus se aproxima e eles falando entre si, Jesus observa e faz uma pergunta e diz: ei, o que vocês estão conversando no meu caminho, no meio do caminho, e por que vocês estão tristes? O que é mais agressivo é o que eles estão conversando, não é sobre o que Jesus fez, é sobre o que eles não estavam vendo. Alguém já vai pegar a visão. Quando a sua fé motiva, o seu espiritual dorme, porque você vai falar mais daquilo que te faz parar do que daquilo que te faz continuar. Pastor, qual é o tema dessa mensagem? Me permita em 15, 20 minutos trazer essa dissertação. Repita a temática, por favor. Reavivamento num caminho de Emaús. Mais uma vez, reavivamento num caminho de Emaús. Vamos dar um símbolo a esse caminho, né? É um caminho, é uma estrada, é algo comum, mas tem um significado. Porque a conversa deles, a gente pode dizer, pastor, que é conversa sobre frustração. Porque eram homens comuns, sim ou não? Quando Jesus se apresenta depois do sermão da montanha, eu estou falando para uma igreja bíblica, ele não chama homens extraordinários, ele não chamou o rei, ele não chamou o sumo sacerdote, ele não chamou Pilatos, ele não chamou Anás nem Caifás, ele chamou pescadores.
Ele convidou, como eu estou sentindo Jesus, ele chamou homens simples para viver coisas extraordinárias. Então eu quero que você vá para a psicologia do texto, que é entender. Imagine só, está lá Pedro, está lá Cleópatas, homens simples, vivendo num momento difícil, com a regência romana. Eles estão vivendo aquela vida de rotina. Acorde, por favor. Acordam, comem, trabalham, envelhecem e morrem. Mas de repente, entre Malaquias e Mateus, são 400 anos de silêncio. Mas a Bíblia nos diz, oh glória, se tu não reagir, eu vou jogar água em tu. João vai dizer, e no princípio era o verbo. O verbo estava com, e o verbo era, e diz lá, e o verbo se fez e habitou. Aqui tem mestres, aqui tem doutores. Habitar significa abrir uma tenda e convidar para dentro aqueles que ele quer que o conheça. Repita comigo, por favor. Tenda, habitar. Vamos, habitar, tenda. Mais uma vez, habitar, tenda. Revelação de intimidade. E diz a Bíblia que ele veio para o que eram os seus, e os seus não o mas todo aquele que creu e recebeu, vou falar baixinho, tiveram o poder de serem chamados. Oh glória, na tenda, os jantares para os visitantes é fora, mas para os íntimos é dentro. Então o que a Bíblia quer dizer? Eu visito Israel, mas ainda não estou habitando. Agora eu quero habitar, mas Israel não me quer. Então quem eu vou chamar? Vem Pedro, semi-analfabeto, pescador, vem João, pescador, vem. Alguém está no culto? Vem homem simples viver algo extraordinário. Posso continuar, sim ou não? Quero sua participação, por favor. Pegue na mão de alguém, olhe nos olhos com todo respeito e diga: qual é o grau de relacionamento que você tem com Deus? Posso continuar? Não vim pregar para você gritar, pular. Se você quiser, você é Jesus. A forma que você apresenta seu culto é a forma que você vai sair daqui hoje. Aleluia! Aí vem comigo. Entre Mateus, ou Malaquias e Mateus, não tinha mais glória, não tinha mais avivamento, não tinha mais unção, não tinha mais teofonia. Mas de repente, um dia comum, acontece algo extraordinário. O verbo se fez e saiu convidando. Vem homem simples, vem homem comuns, vem para a minha glória, vem para o meu relacionamento, vem para a minha presença. Quem me ajuda a adorar? Vem. E eu acredito, como eu estou sentindo Jesus, me perdoe por me emocionar. Aleluia. Que quando a gente quer escolher pessoas para andar conosco, a gente sempre quer escolher os melhores. E sempre no mérito. Ou ninguém vai admitir isso aqui. Mas a Bíblia nos diz que Jesus escolheu quem era simples. E o texto diz que durante 3 anos e meio, eles viveram coisas belo dia, estão atravessando o mar da Galileia, o vento se levanta, vem uma tempestade. Como eu estou sentindo Jesus, as ondas batem no barco, o vento sopra forte, e eles, pescadores experientes, vão afundar. Aí de repente Jesus, com seus 30 e poucos anos, levanta, olha para o vento e diz: ei vento, ei mar, eu cheguei. Então se encerra. E a Bíblia nos diz que na ordem de Jesus tudo se acalmou. E um olhou para o outro e disse: rapaz, que arrumação é essa? Que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles ouviram, homens comuns viram algo extraordinário. A Bíblia nos diz que um belo dia a multidão está com fome, deixam de cultuar no templo e vão para o deserto, e não tem como fazer. Posso continuar? Tem alguém aí? Estamos juntos, macho velho? É nós?
A Bíblia nos diz que ele pega poucos pães e poucos peixes, multiplica de tal forma que alimenta a multidão e ainda sobram 12 cestos. Quem é este que alimenta e ainda sobra? Diga glória se você crê. Belo dia, tem um endemoniado que ninguém dá jeito nele na região de Gadara, mas ele vai lá e o liberta e diz em nome, saiu, foi curado. A Bíblia nos diz que Jesus está entrando no templo. Por favor, se ligue. Aleluia. A fama de Jesus já percorre a terra, que até a corte romana quer saber quem ele é. A Bíblia diz que a sua fama é tão grande que as pessoas não precisam não pedir para ele orar, só colocava perto e a sombra e as coisas aconteciam. Ele entra em Jerusalém, aleluia, montado no jumentinho, como eu estou sentindo Jesus. Ele entra em Jerusalém e as multidões começam a cantar: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lindo ou não é, queridos? É sucesso ou não é? Estou fazendo uma pergunta. Baiano não é ignorante igual cearense, não. Cearense é eu. Imagine isso, você é um pescador comum, presenciar essas coisas. E a Bíblia nos diz que Jesus os chamou e disse: sejam meus discípulos, e eu vos dou poder para curar enfermos e expulsar demônios. Mas um belo dia o cenário muda. Vem comigo, por favor. É fácil glorificar quando há milagre, quando há cura, quando o vento se acalma, quando as portas se abrem. É fácil glorificar quando tudo é favorável. Mas a Bíblia nos diz, já estou sintetizando, que eles saem do grande fama para uma grande frustração. Eles veem o maior pregador, que durante 400 anos de silêncio de glória, eles viram a glória dele. Durante 3 anos e meio, eles viram um vento, demônios, morte, doença se submeterem a ele. E de repente eles veem o seu Salvador traído, torturado, humilhado, crucificado e sepultado. E eles são impactados com o quê? Voltar para a vida comum. Tempo de festa é fácil o avivamento. Tempo de festa é fácil o despertamento. Mas o maior desafio é ter uma vida comum, mais avivada. Alguém pegou a visão? Aleluia! Eu vou, oh, glória! 8:55, vamos lá, deixa eu terminar às 9 horas. Dá para imaginar como estavam esses 2 discípulos? Mas eu pensei, que ele ia restaurar Israel. Eu pensei que ia ser um dos vices dele no templo. Eu pensei que ele nos tira da vida comum para a gente viver coisas, mas de repente agora ele foi morto. Como é que a gente fica? Vocês estão para entender o que eu estou dizendo? Tem gente que quer ser espiritual quando tudo é favorável. Mas quando não tem festa, quando não tem culto, quando não tem profeta, só tem um caminho de Emaús. Alguém pegou a visão? Só tem um caminho da frustração. Aleluia. Alguém está no culto ainda? Alguém está no culto? Reavivamento no caminho da frustração. É onde se divide a fé emotiva e a fé espiritual. Os 2 despertamentos fisiológico e emocional se manifestam mas o espiritual é a minha decisão. Aí o Espírito Santo manda eu perguntar a alguém: qual seria o teu caminho de Emaús? Algumas pessoas não estão entendendo, mas outras já pegaram, porque sabe como é difícil chegar aqui, depois vir para cá. Sabe como dói
a perda, sabe como dói as portas fechadas, sabe como dói as frustrações, e a gente, como homem, não tem o direito de reconhecer que está doendo. Mas a Bíblia nos diz que eles estão conversando, Jota, tristes, frustrados, e a frustração está tão grande, e as emoções são tão fortes, que eles não percebem Jesus chegando. Alguém entendeu? Quando as emoções dominam o crente, ele perde a percepção. Alguém está no culto ainda? Porque a gente acaba vivendo mais sobre aquilo que perdemos e não valorizamos o que temos. Eu vou repetir, tem gente que vive muito sobre aquilo que não tem e esquece de valorizar o que tem. Jesus está perto dele, ele não está vendo. Jesus visitou ele no começo do culto, ele não está. Tem gente que já está na hora de estar doido para ir embora, mas Jesus está do lado dele e não está enxergando. Mas eu vou profetizar, mesmo que você não queira, Jesus entrou no caminho, Jesus entrou no processo. Quem me ajuda a adorar? Bíblia diz. Igreja, há uma glória aqui, há uma graça aqui. Cadê os adoradores aqui? Ei, vem comigo, por favor. A hermenêutica nos permite ter estudo indutivo, perguntar o texto. Se é um caminho, tem um começo. Sim ou não? E se tem um começo, tem um meio. E se tem um meio, tem um fim. A partida de Jerusalém, a chegada seria em Emaús. Agora, se você não der um glória, irmão, vou dizer que vocês estão mais com fome do que eu. Mas a Bíblia nos diz: estavam tristes? Estavam. Estavam falando sobre tristeza? Estavam. Estavam falando sobre frustração? Estavam. Mas a pergunta: Jesus desistiu deles? Tem pessoas que querem estar conosco só no momento, mas Jesus acompanha o processo. Alguém já entendeu? Alguém já entendeu? Ele começa, eu não sei quando vai ser, no começo ou no meio ou no fim, mas que Jesus chega, chega. Quem acredita que ele está no processo, levante as duas mãos, por favor, me ajude a adorar. Isso. Por isso que a minha fé e a tua fé não pode ser baseada em momentos. Tem que ser em processo, num propósito. Vou até sentar, porque momentos passam, propósito não. Sim ou não? Aí é glória. Mesmo eu triste, mesmo sem enxergar, a glória. Olha, Jota, a Bíblia diz que Jesus se chega e pergunta: por que eles estão tristes? Qual é a tua tristeza? Qual é a tua dor? O que foi que você perdeu? O que você não está vendo? Mas Jesus está te dizendo: eu sei do caminho, eu sei do processo. Aí, será que tem dois pentecostais aqui? Se ele está comigo, ele está no começo, ele está no meio e ele está no fim. Ele não me abandona no caminho. Meu Deus, alguém vai sentir Jesus agora? O caminho de Emaús é aquele processo que a gente não entende. O caminho de Emaús é aquele processo que a gente não entende quando a gente ouve as notícias, mas não acredita. Há milagre, mas a gente não enxerga. A presença está próxima, mas a gente não sente. Alguém já se identificou? Me perdoe por me emocionar, porque tem certas mensagens que a minha boca é perto do meu ouvido. Só sabe o peso do processo é quem passa. Mas louvado seja o Senhor, que as pessoas podem estar no momento com a gente, mas Jesus acompanha todo o processo. Eita, eu quero que você seja uma profetisa e um profeta de Deus agora para alguém. Profetize na vida de duas pessoas e diga: Jesus não te abandona no caminho. Diga: Jesus não te abandona no processo. Aleluia. Mesmo sem ver, mesmo sem sentir, Ele ainda está no caminho, Ele ainda está no controle, Ele ainda
está dominando. Desceu, tem uma graça de Deus aqui. Aleluia, aleluia. Deixa eu terminar. Fecho a Bíblia. O texto. O Espírito Santo está me dizendo: deixa o meu povo me adorar. Porque o meu povo sabe o processo que está passando. Aleluia. Eu vou deixar você adorar por alguns segundos. O teclado vai aumentar o volume. E eu acredito que alguém vai levantar a mão e vai adorar por alguns segundos aí. Só quem adora, quem acredita que ele está no processo. Só adora quem acredita que ele está no processo. Eu vou repetir mais uma vez. Oh, alemão. Doie, babauê, sagando, edé. Eu sei que é congresso de homens, mas o Espírito Santo tem uma palavra para alguém aqui hoje. Fique em pé, minha irmã, por gentileza. A senhora aqui no primeiro banco. Tem outra jovem senhora que ela está de casaco verde ali, primeiro, segundo, terceiro. A senhora vai naquela irmã ali, porque hoje ela não precisa de ouro nem prata. O que ela está buscando hoje é a presença. Porque se não for a presença, a senhora não aguenta esse peso todo. Mas hoje é um dia que Jesus te diz: hoje, desde as 7h38, a tua alma está gemendo. Não tem mais nem palavra, só tem dizendo: Senhor, não estou entendendo, mas eu estou te adorando. E dá o meu dia de hoje, às 25 minutos até às 14h30, a opressão veio, mas tu adorou mesmo doendo. Senhor, eu vou para a tua casa ali, mas eu quero ouvir a tua voz. Tu não pediu, e hoje tu pediu: Senhor, eu quero um abraço. Então tu vai receber, porque hoje Jesus não te deixou só. E quando essa irmã abraçar ela, o Senhor vai abraçar essa igreja. Ainda não entendeu o que eu estou pregando, porque você ainda não passou pelo processo do caminho de Emaús. Deixa a irmã sentir, deixa ela sentir. Deixa Jesus renovar ela agora. Vai adorando, igreja. Levante as mãos e não pare de adorar. Declare para o reino espiritual: Senhor, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, eu creio que o Senhor está no processo. Fale, fale. Mesmo sem ver, Vem cá. Levanta, Jota. Desce aqui, Jota. Desce. Desce. Fica ali. Aqui é uma igreja continuista, né, pastor? Aqui crê nos dons e na atualidade dos dons e na continuidade. Oh, glória. Eu vou dar lugar, Jesus. Eu ia acabar agora, pastor, mas vou falar. As pessoas recebem na festa, mas para a festa acontecer tem um prévio, tem um durante e tem um pós. O Senhor te diz: tu não era para estar aqui não. Mas mesmo sem entender, tu está dizendo não à tua dor e continua trabalhando. Mas o Senhor te diz: o luto se encerra hoje, porque quando esse homem de Deus te abraçar, o Senhor te diz: eu renovo a tua chamada. Eu renovo a tua chamada. A tua vergonha eu vou transformar em dupla honra, diz o Senhor dos Exércitos. Ei, cadê os homens de Deus que recebem dessa graça? Cadê os homens de Deus que recebem? Deixa eu ouvir você, deixa eu ouvir. Há uma glória na cara. Essa
Essa festa, o Senhor me faz entender, é a marca profética de um novo começo para esta igreja. O Espírito Santo está me dizendo: olha, está bonito, né, Márcio? Está bonito, a estética está, mas porém, essa estética representa este tempo, porque essa casa estava quebrada, essa casa estava dividida, um estava para um lado e o outro estava para o outro, mas alguém orou, e eu estou trazendo um tempo de paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quem sente Deus aí, me ajude a adorar. Eu não entendo nada. Há poder no nome de Jesus. Eu vou repetir mais uma vez: há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Mas deixa eu encerrar. Eles estavam andando, então fisicamente eles despertaram, sim ou não? E eles estavam conversando, então emocionalmente eles tinham despertado, sim ou não? Vamos, macho velho, me ajuda. Oxe, tá com medo de falar quando a dentadura sair para fora? Ande. Fisicamente estavam despertados, mentalmente também, e o espiritual? Não. Mas o que é lindo de Jesus, Elias desistiu, sim ou não? Desistiu. Sentou debaixo de um pé de zimbro e disse: Senhor, me leva, que eu não sou melhor do que os meus pais. E a Bíblia diz que o poderoso Elias fez o quê? Dormiu. Sabe o que Deus me faz entender? Que nem todo dia a gente vai falar em língua, nem todo dia a gente vai se achar tão espiritual. E tem dia que todas as nossas emoções estão dizendo: desiste. Senta debaixo de um pé de zimbro e desiste. Mas a Bíblia nos diz que mesmo Elias dormindo, o anjo veio, tocou nele e o acordou e disse: come e bebe, porque muito longo é o caminho. Alguém está me ouvindo? Eles estavam vendo? Não. Eles estavam reconhecendo? Não. Mas Jesus não parou de estar do lado deles. Quando Jesus pergunta: o que está acontecendo? Aí eles voltam para Jesus: tu é estrangeiro, tu estava onde? Tu não soube das coisas que estão acontecendo em Jerusalém, não? Havia um grande profeta, Jesus, homem poderoso em palavras e em obras. Milagres aconteciam e nós esperávamos. Olha a intenção do cara. A gente esperava que ele restaurasse Israel no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. Tem gente assim, que quer que Jesus faça do jeito, mas não vai fazer do jeito dele. Jesus não responde capricho, Jesus responde propósito. A Bíblia nos diz que Jesus apela e grita com ele: ei, nécios, tardios em crer. Vocês não ouviram nas Escrituras, olha, que o Messias tinha que sofrer primeiro? E o texto diz que ele prova tudo o que ia acontecer, desde Moisés até Malaquias. Ah, é lindo. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém? Tem dia que a gente não está vendo, porque as frustrações estão demais, mas mesmo assim ele não desiste. Ele manda alguém com a palavra, ou com um versículo, ou no WhatsApp, ou na rádio, ou um irmão na esquina. Alguma forma ele usa para que a palavra chegue a você. Eu não concordo nesse tipo de liturgia de culto. Eu não sou um pregador muito para congresso de senhores, porque eu sou muito jovem. Aí eu prego mais em congresso de jovem, né? Mais ou menos. Aí eles botam lá um tambor e botam as luzes, né? E eles pensam que os jovens serão avivados pelo visual, pela metodologia. Mas Deus não unge métodos.
o único meio de avivamento. A Bíblia diz que ele falava da palavra. Ninguém desperta espiritualmente sem. Quanto tempo você passa com a palavra? Quantas horas do dia você busca a palavra? Será que é na mesma intensidade do WhatsApp? E a Bíblia nos diz que ele fala da palavra. Pega a profecia, por favor. Num caminho da frustração, num caminho de Emaús, mesmo sem ver, sem sentir, enquanto tiver palavra, ainda haverá avivamento. E o texto diz que ele foi conversando e o diálogo deles foi mudando. No início do processo, o diálogo era tristeza. No meio do processo, era dar palavra. Quer mudar os sentimentos? Mude o vocabulário. Pare de falar mais daquilo que te faz sofrer e comece a falar daquilo que te faz viver. Aleluia! Minha carne está tremendo, tem uma unção aqui, alguém fez alguma oração, que tem alguma atmosfera diferente aqui. Hoje é dia de cura, e não é cura pelo grito, não é cura pela profecia, é cura pela palavra. Termino. E a Bíblia diz que quando Jesus está fazendo menção de passar, porque no meio do caminho começaram a ouvir a palavra, já estavam chegando no fim. E a Bíblia nos faz entender que chegaram, porque iam se hospedar. E eu vou descer aqui, tá, pastor? Não escandaliza não, tá? O texto diz que Jesus ia passar, mas eles viram alguma coisa nele que não despertou o físico, que não despertou o emocional, mas despertou, porque o espiritual atrai, o espiritual é apaixonante, o sobrenatural nos leva a crer em coisas que ninguém crê. Deixa eu dar um conselho, irmão: ande com pessoas que crê, ande com pessoas que acreditem, ande com pessoas que têm sede de Deus, porque as palavras dele vai ser diferente. Quando ele está passando, isso é só quem é assembleano raiz vai lembrar, vai pegar o mistério. Quando Jesus faz menção de ir, Jesus queria saber os desejos que ele tinha na sua presença. O Espírito Santo me visita. Qual é o grau do desejo do seu coração pelo mundo sobrenatural? Qual é o teu desejo pela presença dele? A Bíblia diz que quando ele está passando, eles fazem: não, vai não, Senhor. O dia já está tarde, a noite está chegando, fica conosco. Não é possível que alguém não vai lembrar. Alguém lembra dessa frase? Divino companheiro,
desejo por Ele inspirará seu comportamento para Ele. Porque se você o deseja, você não vai deixar Ele passar. E a Bíblia nos diz que Ele entra. Eles não jantam fora. Lembra da introdução? Não lembra? No princípio era o Verbo. No princípio, e o Verbo estava, e o Verbo era, e ele se fez, e há. Os 2 discípulos eram pessoas extraordinárias? Não, mas a presença era extraordinária. E ele não janta fora, ele entra para a intimidade e diz, e parte o pão. E entrega para eles. Eles saíram da frustração para a comunhão e da comunhão para a intimidade. E esta intimidade ele se revela e eles o reconhecem. Ele desaparece. Amanhã a gente prega mais. Ele desaparece e um olha para o outro e não fala mais de dor, nem de tristeza, nem de murmuração. Fala de quê? O nosso coração. Quando que eu identifico um despertamento espiritual? Desejo, busca, fogo. Vou repetir. Desejo, busca, fogo. Mais uma vez. Desejaram a presença, deixaram passar, colocaram para dentro. E tudo o que ele falava. Não espere daqui para ir, mas saia do teu coração para Ele. E Ele tem muito fogo para você. Quem se coloca em pé, por favor. Pergunte a 2 pessoas: Deus falou com você? Falou com você? Então como está seu coração? Como está seu coração? E o nosso coração ardia. Moisés sobe o monte, está curioso e ele enxerga o quê? Uma sarça ardendo. Lembra da introdução? Homens comuns, chamados para viver algo. A sarça era uma planta extraordinária? Não. Algo comum, fácil de ser achado e fácil de ser esquecido. Seca. Imagine pegando fogo. Mas a Bíblia nos diz que a sarça era comum. Eu sou um cearense de 1,66 m, calçado. Uma sarça comum. Lá do interior do Ceará, chamado São João do Aruaru, que a gente chama de distrito de segunda. Se passar a segunda marcha, já saiu do lugar. Não está mais lá. Neto de uma avó alcoólatra, filho de um pai alcoólatra e alcoólatra com 15 anos. Neto de um avô analfabeto, filho de um pai semi-analfabeto e até os meus 17 anos semi-analfabeto. Vamos para a cidade de Fortaleza, vamos morar no Pirambu, depois para o João Paulo II, favela chamada Inferninho, do lado da montanha do lixão. Então Freud diz, não tem jeito, ele tem a imagem do pai. A psicologia comportamental vai gritar, o reflexo comportamental dele é inspirado pelo meu, que nasceu e cresceu. Não vai mudar. Já era. Mas aí vem o evangelho. É uma sarça, mas algo habita nela. E a Bíblia diz que Moisés admite:
A sarça tinha um fogo. E o fogo não a consumia e não diminuía. Quem desperta espiritualmente não diminui o desejo espiritual, não diminui a busca espiritual, irmão. Se tem 5 crentes, ele tem fogo. Se tem 5.000 crentes, ele tem fogo. Ele não precisa do ambiente, é ele que tem a presença de Deus. Alguém está me ouvindo? Cadê essas sarças aqui? Me ajude a adorar. Cadê tu, Jota? Cadê tu? Posso fazer? Podemos terminar o culto e orar? Tá. Meu ouvido. Posso para... Opa, beijei. Cadê o sonoplasta? Cadê tu? Eu vou pegar ainda agora. Aí. Não vou não, o bichinho tem um braço grande. Quem está sentindo a presença do Senhor? Eu cheguei no aeroporto de Salvador hoje extremamente cansado. Hoje estou completando 10 dias pregando direto em 3 estados. Então tem hora que o cansaço vem. E eu venho de um atestado de quase 15 dias. Foram 14 dias de antibiótico. Eu não estou bem fisicamente. Aí eu cheguei do aeroporto, desci o lágrima e disse: Jesus, o que eu tenho para oferecer ao teu povo? Tentei ler, tentei estudar e a mente cansada. Eles viram no carro como é que eu estava. Chegamos aqui às 18 horas e 10 minutos. Diz fisicamente: Jesus, eu não tenho nada. Mentalmente eu não tenho. Mas me permita servir o teu povo. É Ipirá, né? Ipirá. Haverá um avivamento. Aqueles que semearam em lágrimas. Só. Calma. Vem bem para cá. Que acho que quando a gente atravessa a caixa, ele dá a microfonia. É a locação. Não. Se eu for para lá, ó. Olha a batalha. Agora eu entendo porque eu cheguei tão tarde, porque que os voos atrasaram. Para não conversar contigo. Para não saber de diálogo nenhum. Não se preocupe não. Vou converter o coração deste povo ao teu coração. Porque eu já converti o teu coração a eles. Tu estás no tempo certo, na hora certa, para o povo certo. E eles vão ter saudade. Porque eu vou usar tuas mãos nessa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Acho que eu estou quebrando esse fio aqui toda hora. Uma casa dividida não pode ter avivamento. Está na hora da gente reclamar menos, mandar menos e fazer mais. Está na hora de parar de viver de glórias passadas. Na época de Ciclano era assim, não é mais a época de Ciclano. É a época do propósito novo. E eu tenho uma palavra dura. Coisas novas estão chegando. Há um tempo de avivamento para esta casa. E aquele que não desejar esse avivamento vai ficar de canto. E o que tentar atrapalhar vai ser arrancado. Mas que a glória vai passar com força, vai. Eu preciso falar isso porque alguém aqui precisa entender. Que alguns pensam que a gente é menino, mas eu sou pastor desde os meus 19 anos. Sou pastor de uma regional de 14 igrejas. Deus já me permitiu formar 5 gerações de pastores. Então não caí aqui de paraquedas, não. Estou aqui para ser profeta de Deus na vida de alguém. Tem alguém aqui hoje. Se Jesus me revelasse que eu sou atrevido mesmo, eu ia em você. Eu só não tenho tamanho, mas Jesus é grande na minha vida.
Para de fazer reunião paralela. Para de ir na casa de um, de outro, colocando um ou outro contra Jesus. Está te dando uma oportunidade. Volta para o propósito, volta para a graça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor me diz: até quando vamos ressuscitar coisas que já estão sepultadas? O sepulcro está vazio. Então para de viver pelos cravos e começa a viver pela esperança. Curve sua cabeça, meus irmãos, feche os seus olhos. Antes que o Jota cante, eu preciso fazer uma oração. Hoje é a abertura, meu pastor Valdomiro Subeck, que foi até as 9h28, eu estou no sal. Vocês têm a misericórdia de mim, viu? Mas ele passou para mim 8h28, então, eu culpa é de vocês, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Não sei se vocês já pegaram pregador sincero assim, eu não sou um teatro, eu não sou um personagem. O que eu sou isso aqui, em qualquer lugar. Tem uma pessoa que muda até a tonalidade de voz, né, para ser diferente. Não, Jesus gosta de gente autêntica, então cai para dentro. Ora em espírito, queridos, porque tem alguém aqui afastado, que está no caminho de Emaús e não está enxergando mais nada. Ora em espírito, por favor. A Bíblia nos diz que não é nem por força nem por violência. A Bíblia nos diz que o filho pródigo caiu em si, teve consciência. Você sabe, você tem consciência como está a sua vida, as suas decisões, a sua forma de viver. E você sabe para onde você está indo, se você não voltar para Jesus. Hoje não é dia de juízo, não. Nem de terrorismo, não. Hoje é dia de amor, perdão e misericórdia. Nós não somos melhores do que ninguém, mas Jesus é o melhor que está no caminho. Ore em espírito, irmão. Porque o Deus que mudou a minha vida no dia 10 de agosto de 1997 é esse Deus que está aqui para mudar a vida de alguém. Neto de alcoólatra, filho de alcoólatra, ele me transformou. Quebrou a ciência dos homens, as estatísticas do homem, porque o propósito é maior do que o destino. Onde está a primeira vida que tem coragem de dizer publicamente: sou eu, pastor, que preciso ter um encontro com Jesus hoje. Sou eu, pastor, que necessito que Deus me perdoe e mude a minha vida. Para fazer isso tem que ter sangue no olho, tem que ter coragem. A Bíblia nos diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Onde está a primeira vida que deseja ter um encontro com Jesus hoje? Só levante as mãos ao céu, que eu vou orar por você. Não olhe para o lado, irmão, nós não somos melhores do que ninguém, só ore em espírito. A pessoa tem consciência. Vou perguntar mais uma vez: onde está o corajoso ou a corajosa que vai dizer: pastor, essa palavra me tocou e hoje eu quero que Jesus mude a minha vida? Se tiver, levante a mão que eu quero orar por você, porque na hora que você levantar, o céu vai levantar ao seu favor. Nós precisamos orar, já passamos do tempo, não vamos persistir. Tem uma vida para Jesus? Se tiver o momento, é agora. Não? Coloque a mão no coração, querido, e receba essa oração cantada. Enquanto o nosso irmão estiver cantando, o Espírito Santo vai abrir os teus olhos e o teu coração vai aquecer. Você crê?